Ô meus irmãos, hoje é um dia de bênção, é o dia do encontro dos filhos de Deus. É um dia que vamos olhar para a palavra de Deus e alguma coisa vai chamar a sua atenção. Na hora que você olha para a palavra de Deus, examina o que está sendo pregado ou o que você está lendo, faça a observação e depois o que você entender, ali está um segredo de Deus. É dessa maneira que fala. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria. Ele era o outro Consolador, já veio. E Ele nos guiaria em toda a verdade. E Jesus disse, a tua palavra é verdade. Então nós estamos aqui agora numa classe em que o Espírito Santo vai ministrar o que nós precisamos. Deu aquele toquezinho ao bastante. Um toque é o bastante. Aí você vai depois, medita, ora, e na hora da oração vamos tomar posse da bênção. Na verdade, a gente sempre tem que estar ligado naquilo que Deus está fazendo para nós podermos ser abençoados. E se não estivermos, nós não vamos ser abençoados, porque Ele vai tocando para nós. O testemunho de hoje, eu estava vendo ali o resumo dele, é muito importante. É de um casal lá do Recife, que a neném estava com problema do ultrassom, deu com muito líquido na cabeça. E a médica disse, olha, isso aqui ela não vai falar, não vai andar e tal. Aí eles entraram em oração, não aceitamos, repreenderam o mal, não vamos tirar bebê coisa nenhuma, vamos ficar para nós. E depois, 2 semanas, foram fazer outro ultrassom. A coisa era urgente, já não tinha mais nada. Mas depois ela entrou em ataque de eclâmpsia. Então você vê que tem pessoas que são firmes, mas está precisando ficar um pouquinho mais firmes. Se Deus disse que nós estamos na nova aliança com Jesus, procure saber o que é essa nova aliança. A nova aliança nós só temos que crer, não temos que fazer sacrifício algum, não, eu vou jejuar todo dia, não, eu creio. E quando vem aquela sensação negativa, diga, não, eu tenho uma aliança com Jesus. Isso está anulado em nome do Senhor. Não precisa ficar dizendo no meio da rua, em qualquer lugar, demônio, sai de mim, que é isso? Não, ele não vai entrar em você. A Bíblia diz que nós somos guardados por um muro de fogo. Agora, se a gente atravessar o muro, uma cobra nos pega. Está bem claro assim. Então, nós não podemos atravessar o muro, sair da palavra de Deus. Eu estou guardado em nome do Senhor Jesus e resolver o problema. E aí Deus vai nos abençoar. Nós vamos começar em João 11, isso. Todo o capítulo é sobre isto. E nós vamos começar no versículo 39, para que nós possamos aprender o que Deus quer nos transmitir hoje. Tudo isso aqui é palavra de Deus e tem um valor tremendo. Nunca despreze uma palavra que você já sabe de cor e salteado. Bateu no seu coração, medita nela, que lição Deus está me dando. Aí você entendeu. Parece que até estremece um pouquinho. É isso aqui. Aqui diz o seguinte, 39, Jesus já estava diante do túmulo de Lázaro, já tinha conversado com as irmãs, e estavam ali com ele, e ele então chegou, tinha uma pedra, e ele disse assim, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. A Marta tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Uma vez Jesus estava na casa delas e estava ensinando a palavra. Onde ele ia, ensinava a palavra. Onde você encontrar Jesus na Bíblia, ele está ensinando. São lições preciosas. Às vezes a pessoa não quer aprender muito, não sei porquê. Eu teve uma época que eu vou ler o Evangelho tal. Lia, aprendia muito ali. Só aquele que eu estava lendo. Depois passava para outro. Aí na casa estava Jesus ensinando, a Maria estava sentada aos pés dele. Cheia a casa de pessoas. A Marta estava na cozinha preparando o lanche. Aí chegou esse senhor. Não se te dá que a minha irmã me deixe fazer tudo sozinho e fica aqui assentado aos teus pés? Foi muito mal educada com Jesus. Aí Jesus virou para si, Marta, só uma coisa é necessária.
Até para responder a pessoa que às vezes nos agride, nós temos que aprender com Jesus. Maria escolheu a melhor parte. Está tudo explicado. Você está preocupada com coisa material, eu não preciso de lanche, não. Em outras palavras, se você tiver uma farinha aí, eu dou uma bênção e ela se torna no lanche mais nutritivo que você jamais pensou. Ele é Deus, o que ele não podia fazer? Fez todo tipo de milagres, e a Marta vem e fala, e quase que ofendendo, ela me deixa eu sozinha fazendo isso? Não chegou a falar, mas talvez sim, porque nessa lenga-lenga, essa coisa que o senhor está falando aí, não, mas não falou isso, quer dizer, mas Jesus vai e corta ela, e ela então aprendeu essa lição. Quando Jesus foi, que eles tinham pedido para Jesus ir orar para o Lázaro não morrer, elas mandaram um recado, e o recado chegou onde estava Jesus, e disse: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ele tinha um amor pelo Lázaro, que o Lázaro era um praticante da palavra. A pessoa que não pratica a palavra não é amada por Jesus, é amada de modo geral. Ele quer que ela chegue ao arrependimento, mas aquela que tem os mandamentos e os guarda, Jesus falou em João 14, 21, este é o que me ama. Então, para você amar a Jesus, não é você ficar o dia todo dizendo eu te amo, não, é você ter o mandamento, procurar o mandamento e cumprir. Não, se Deus falou que isso não é bom, para mim não é bom, já cortei agora. Se Ele fala que é bom, para mim é bom, adotei agora, eu vou fazer isso. Aí está enfermo aquele a quem tu amas. Aí Jesus ainda ficou lá alguns dias, aí era longe, quando chegou lá, já estava sepultado. A Marta veio falar com Jesus, a Maria não veio. Aí Jesus falou com ela e disse: vai buscar sua irmã. Ele sempre busca aquele que está chateado, não com ele, pensando que é ele que está chateado com ele, mas não é ele o responsável por aquilo. Tinha uma lição por trás. Ele disse para Marta: o teu irmão há de ressurgir. Eu sei que há na ressurreição do último dia. Deu até mostrando Jesus que ela também conhecia a Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida, ele disse. Aquele que crê em mim, nem que seja morto, viverá. Aí estava agora ali todo mundo, e tinha a pedra, e disse: tire a pedra. Aí alguém pode dizer: mas missionário, quem tira um morto da sepultura, por que não fez a pedra sair voando? Tem coisa que nós temos que fazer. Essa pedra simbolizava coisas que temos que fecha a ação de Deus. Por exemplo, se você tem um pecado no coração, Deus não pode abençoar, porque se Ele der a bênção que você precisa, você vai contar para muitas pessoas: pode pecar à vontade, que Ele nem liga para isso. Ele faz a coisa que tem que fazer, então não faz. Se você não confessa a Ele, e tem caso você tem que confessar a alguém, você subtraiu um recurso da pessoa, como é que Ele vai perdoar você? Primeiro você tem que acertar, e Ele falou disso aqui. Enquanto está a caminho com o seu adversário, procura resolver as coisas, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz entrega ao oficial, ele põe você na cadeia, dá a sentença. Então você tem que resolver, porque tem um dia que vai acontecer isso. Hoje ele é advogado, ele vai ser juiz. Os cristãos vão para o tribunal de Cristo, todo cristão. O perdido vai para o tribunal da eternidade receber a condenação. Mas tem cristão que vai ter uma condenação também. Vai ser açoitado. Eu não sei o que é esse açoite, mas Jesus falou algumas vezes sobre esses açoites. Eu não entendi ainda como é que esse é açoite, mas será. E todos nós vamos dar conta do que fizemos através do corpo. Está na 2 Coríntios 5:10. Está bem claro ali, a gente tem que preparar para isso. E não é para poder convencer a Deus que agora estamos bem. Ele sabe de tudo. Na hora que você não tem mais a pedra ali, Ele faz um milagre. Tiveram que arranjar pessoas, é uma pedra pesada que fechava o sepulcro. Senão qualquer um que passava ali violava. Aí tiraram a pedra.
tirai a pedra. Mas já cheira mal de 4 dias, disse Jesus. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Talvez mais de que uma vez, quando ela meditava na palavra, ouvia Jesus pregar, o Espírito Santo falava com ela: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Isso era a palavra de Jesus. Quantas vezes nós já temos a resposta de Deus, mas não damos atenção, deixamos ela de lado e esquecemos dela. Aí vem o problema, nem lembramos de voltar. Eu sempre falo, devíamos ter um caderno colocado por assunto, e você diz, assunto tal, versículo tal, em letra alfabética, para você, precisou, vai lá, é verdade. No culto aquela vez, o missionário, o pastor João, o pastor Pedro, sei lá qual outro, quando ele pregava, eu senti que era desse jeito. Eu vou fazer isso, funciona na hora. Se há 50 anos atrás, você era um jovem, uma jovem, e você ouviu uma palavra, e ela falou, o seu coração ainda está ali, ali você tem a solução. Você simplesmente, o que eu posso? Estou lembrado, me faz lembrar, Deus. Toma posse, e aí está resolvido o problema. Aí Jesus disse para ela, para eles ali, tirai a pedra. E ela vem com essa desculpa que cheirava mal. E Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Isso era uma oração que ele estava fazendo ao Pai. Em seguida, o que ele faz? E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, obedeceu. A gente tem que estar preparado com Cristo, todos nós, até para um dia, se necessário for, a gente dá uma ordem, não na emoção, mas nós estamos presentes, a pessoa cai, morre, não tem jeito. Paulo estava pregando uma vez, um rapaz chamado Eutico ficou assentado na janela, e ele adormeceu e caiu, morreu. O Paulo veio, colocou a mão sobre ele e disse, a alma está nele, pode deixar. E o rapaz, deu um pouquinho, ou na hora, não sei, a Bíblia não fala, ficou bom, não morreu, ressuscitou, voltou. A gente tem que estar sempre ligado com Deus, para poder usar o poder. Mas missionário, eu ressuscitar uma pessoa, claro que você não vai ressuscitar, você está cheio de medo agora. Quando você vai ganhando autoridade com Deus, você vai ficando mais dominador das situações, mas sempre esperando dele. A gente está pregando, quantas vezes? O senhor não vai receber nada. Eu estou orando, a pessoa está assim, ó. É a última oportunidade dele para fechar os olhos e crer, e Deus abençoa. Parece que eu já estou ficando velho. Eu acho que eu não estou ficando velho, não, quer dizer, a idade está chegando, mas eu estou ficando na palavra de Deus. Na palavra você nunca fica velho. Na palavra você está jovem, porque não tem esse negócio de idade. Várias vezes eu falo isso. Desse jeito você não vai receber nada. Eu estou preocupado, porque eu sei que Deus quer curar todo mundo. Não é que a pessoa começa ali a orar sério e é curada também. Porque eu sei o que está acontecendo ali na hora. Então a gente tem que estar ligado com Deus. E pode ser que um dia, aqui em qualquer lugar, eu tenha que mandar a pessoa levantar. Um dia lá no Rio, há muitos anos, eu saí correndo por cima das cadeiras, que eu vi o homem, que o homem estava indo embora. Estava exatamente, eu levantei, pus a mão, te repreendo, o Espírito da Morte fez assim. Foi se eu estava com um problema sério, e depois do culto eu procuro um médico, isso é coisa do coração, falei com ele. Mas a coisa, eu acho que ele já estava mais para lá do que para cá, do jeito que ficou. E eu saí correndo assim, ninguém entendeu, eu estava do lado ali, estava cheio, eu saí, fui lá e pus a mão onde ele estava, e Deus abençoou. Aí diz assim,
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouve lição para nós. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Em seguida, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Por que ele chamou Lázaro? Porque se ele diz assim, vem para fora, ia dar um problema. Os mortos estão esperando essa voz. A hora que ele falar, ressuscitem, todos eles vão ressuscitar. Uns para condenação, outros para a vida eterna, mas vão ressuscitar. E vão se assentar no tribunal dele para ouvir. Aí, vem para fora. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Eles naquela época tinham uma maneira de fazer o morto, eles preparavam o morto, cortavam lençóis, tiras, iam passando assim por dedo, tipo um múmia que você vê na televisão. Mas eles tinham uma crença que por 3 dias para 4, a pessoa podia voltar, mas nunca ninguém voltou, pelo menos não tem registro na Bíblia. Então aqui eles não fechavam, eles colocavam um lenço aqui na cabeça da pessoa, na face dela, porque se voltasse ela respiraria, não morreria. Só que aquelas coisas que eles colocavam, eles passavam umas especiarias, umas essências ali, que ficava igual uma casca de gesso. Aí a pessoa tinha que desatar. Foi que Jesus falou aqui, olha, o Lázaro saiu, mas devia estar andando com dificuldade, o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, soltai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Então, foi um milagre grande. Agora, vamos para o capítulo 20, versículo 7, você vê aqui uma curiosidade. Aqui vai falar da ressurreição de Jesus. Eu vou ler do versículo número... do primeiro. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. A pedra que estava no sepulcro de Jesus. Alguém tirou. Correu, pois, e foi a Simão. Ela não foi lá ver se Jesus estava lá ou não. Ou foi? Pelo jeito aqui parece que foi. E o outro discípulo, a quem Jesus amava, disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O pessoal fala que o Pedro era mais velho, que esse era mais jovem, o jovem corre mais do que o velho. E os dois correram juntos, mas o discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Com respeito, né? Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Agora o 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Os lençóis não foram cortados. Por onde é que Jesus saiu? Pela abertura da cabeça. Outro milagre. Olha o que diz aqui em seguida. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Rapaz, ele ressuscitou. Ninguém cortou, porque já estava ali há 3 dias, aquelas coisas que tinham passado com os lençóis, já tinha feito uma casca igual como se fosse gesso. Alguém teria que cortar, mas ninguém cortou. Estava vazio. Ele saiu ali. Milagre, não se explica. É a operação de Deus. Então entrou também o outro discípulo, chegaram, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos.
Olha só, ainda não tinha entendido essa palavra. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E depois Jesus começou a aparecer para eles. Mas, missionário, explica para mim o seguinte: como é que ele saiu daqui com os ossos largos? A Bíblia diz que não só saiu daqui, os discípulos estavam reunidos, porta fechada, janela fechada, e Jesus passou pela parede e se pôs no meio dele. Na hora que ele ressuscitou, ele estava com o corpo glorificado. Todos nós que morremos em Cristo vamos ter esse corpo glorificado. Não sei se o perdido terá uma coisa parecida. Seremos nós mesmos. Falaremos, ouviremos, mas missionário já dissolveu. Pedro Álvares Carvalho morreu há quase 500 anos. O outro lá, o Nero, que perseguiu a igreja há quase 2000 anos. Como é que todo mundo vai voltar? Deus sabe fazer tudo, exatamente como era. Então, na hora que Jesus ressuscitou, ele estava com o corpo glorificado. Depois ele passou pela parede, ele passou por aqui. Esse é o corpo que nós vamos ter. Não tinha impedimento material para ele, não vai ter para a gente. Não vai sair pelo mundo assustando os outros, não. Os que foram para o céu aqui não voltarão. Os que foram para o lago de fogo também não voltarão. E aqui ninguém vai ficar, porque tudo vai pegar fogo. Os elementos ardentes se fundirão. Acabou terra, acabou o mundo material. Deus vai criar novos céus e nova terra, que aí não sabemos como é que vai ser. É melhor ficar com Jesus. Você imagina a pessoa que recusa aceitar Jesus hoje. O que vai acontecer com ela? Ela vai entrar para a eternidade do sofrimento, lá no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade, que é um abismo sem fundo. Caiu ali, está caindo sempre. Daqui a 1000 anos, 1 milhão de anos, ainda está caindo. Nunca vai voltar à superfície. Mas nós não. Nós vamos estar com Cristo e vamos ver o que o nosso Deus é capaz. Que aquilo que Adão paralisou, que hoje começa a ciência a descobrir, mas está engateando ainda, aquilo ali é normal no mundo de Deus. E graças a Deus, quando Ele cura, por exemplo, numa fração de segundo, a pessoa vai ali e cura. E às vezes não é só o paralítico, não. Pastor Jaime, há muitos anos em Curitiba, eu estava falando, e um dos pastores missionários, eu estava presente, eu era obreiro. Ele foi fazer uma reunião em Curitiba, e o homem tinha uma ferida na perna. Aí o pastor Jaime, todo mundo olha para cá, abre o olho, que Deus vai fechar essa ferida. Começou a orar, bateu no coração dele, e foi orando. E eu fui, você viu, vi, fiz assim, ó, acabou a ferida. Você viu? Não contou? Eu vi, eu estava presente. Então, isso é o mundo de Deus. Como é que faz isso? Como é que Ele tira o mioma, igual eu já vi, 4,3 kg, que o doutor na ultrassonografia disse que tinha, e a mulher ficou rindo, parece uma palhaça missionária, olha o vestido largo aqui, isso foi em Mogi Guaçu. E ela foi juntando vestido, isso tem uns 25, 30 anos isso. E estava simplesmente como eu estou aqui agora, como se eu chegasse aqui hoje, bem barrigudão, o pastor Jaime orasse, ele é bom de oração. E a barriga sumisse, para onde foi? A mulher ria, mas como é que eu vou sair na rua agora? Eu falei, não sei, senhora, só devia ter trazido um vestido mais apertado e seria ser curado, e Jesus curou. Vai com esse mesmo agora. É assim que Deus faz, meu. Nosso Deus é poderoso. Nós vamos orar daqui a pouco e eu quero ver Ele abençoar você. Você que tem casa, aproveita, você está na maior época, melhor época da sua vida, em que Deus está fazendo prodígios.